Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você para passarmos esse final de tarde juntos, aí na sua salinha. E você, lógico, podendo participar conosco da nossa salinha, porque hoje temos um convidado muito querido, muito especial, para entrarmos em plenitude juntos. É o cineasta, conhecido por todos, diretor, um amor de pessoa, que é Wagner Assis. Seja bem-vindo ao Plenitude, Wagner. Pleno, aqui estou, né? Entraremos em plenitude contigo hoje. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? O Wagner vem aqui falar sobre o lançamento. Você assistiu O Nosso Lar? Arrebentou, né? Ficou na memória, ficou no coração, ficou na história. Mas agora ele vem trazendo mensagens profundas, vem trazer o mensageiro, chamado de Segundo Nosso Lar. O que é que acontece? Então, vamos dar a palavra para quem fez todo esse trabalho maravilhoso e tem muitos bafões para nos contar. Como é que foi que você começou com a ideia de fazer os mensageiros? Ele nasce junto com a própria ideia de filmar O Nosso Lar, quase 20 anos atrás. Quando eu fui à Federação Espírita Brasileira, pedi direitos autorais para poder adaptar as obras do Chico, algumas obras do Chico aos cinemas, né? Uhum. A ideia era que logo depois do Nosso Lar, o que agora é o Nosso Lar 1, nós começássemos a filmar o que é o livro seguinte, né? Os Mensageiros, da série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. O Nosso Lar é o primeiro livro, Os Mensageiros é o segundo livro. Então, um ano depois do lançamento do Nosso Lar, em 2010, olha só, 13 anos e meio já, né? A gente deu um início ao processo de trabalho nos Mensageiros. Se alguém me dissesse que ia demorar 13 anos, ou eu sentaria e choraria, ou eu diria, não estou acreditando, não é possível, etc. Mas é um dos filmes mais acessados espíritas que tem até hoje. E não espíritas também, né? Sim, a gente faz atendimento fraterno no Seja Barra e as pessoas falam muitas vezes que encontraram alguma resposta, alguma coisa assistindo o filme, porque perdeu não sei quem, porque faleceu não sei quem e tal, e através desse meio procuram o Centro Espírita para aprender um pouco. Isso é muito bacana. É muito forte, né? Eu reconheço que o filme tem essa função e essa jornada muito longeva, né? Depois de 2010. E eu acho que isso está presente nos livros do Chico, né? O local de poder, de força, é aquele conteúdo, aquela propriedade intelectual que está ali, que é de André Luiz, mas é do Chico, e depois da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira. Ao adaptar, a gente procura ter o respeito, o entendimento e trazer para a tela de cinema o que de mais pungente, mais pulsante tiver dentro do livro. E o livro seguinte, Os Mensageiros, ele que deu base para esse novo filme, que a gente optou de chamar de Nosso Lar 2, porque vai ter o Nosso Lar 3, vai ter o 4 e quem sabe o 5. Com certeza, você vai passando essa é uma vontade, é um desejo de trabalho, é uma realidade de realização, e espero que não demore 13 anos entre cada um, que aí eu não vou ter vida. De jeito nenhum. Mesmo porque é uma continuação da história do mundo invisível, né? Então, não dá para você fazer uma coisa e depois fazer uma coisa completamente aleatória. Então, é importante. Quanto tempo vocês tiveram de gravação, de preparo? Então, a gente começou a produzir esse projeto em 2011, 12, só que teve uma fusão de empresas entre a Fox, que era a dona era a nossa parceira na realização, e a Disney, que comprou a Fox. E nisso a gente ficou uns 2 anos e meio, sem saber o que fazer, com quem falar. A presidente da Fox, que era a Patrícia, passou a ser presidente da Disney durante um tempo.
E até tudo se organizar nesse meio multicorporativo, a gente ficou no limbo ali, sem saber o que fazer com o projeto. Em 16, 17, 18 foi quando a gente conseguiu, então, iniciar o que a gente chama de a finalização da captação financeira, do desenho de produção. E a gente começou a produzir coisas em 2018, 19 mais especificamente. Nós iríamos filmar em 2020. E aí veio a pandemia. E aí a gente precisou de mais 2 anos para poder filmar em 2022. Foram quase 6 semanas de filmagens dessa vez. O outro filme teve 9 semanas, então a gente conseguiu diminuir só um pouquinho. Mas a gente está aí desde 1 ano e meio pós-produzindo. O lançamento ia ser em agosto, a gente preferiu reajustar a data e foi muito propício esse reajustamento, né? Com certeza. E agora, dia 25 de janeiro, nas telas de cinema. Essa estreia, essa grandiosa obra que você traz, segue o modelo, o tipo dos efeitos especiais, de tudo aquilo que você trouxe no nosso lado. Filme. Não tem como falar de uma dimensão paralela que convive com a gente se a gente não elaborar as imagens de maneira a tirar um pouco da realidade que nós conhecemos. Sim. Porque senão fica igual. Né? Nesse sentido, a gente não teve como fugir à necessidade dos efeitos visuais, embora eu entenda que eles são complementares, eles são os auxiliares para contar a história e a dramaturgia esteja em primeiro plano, né? Com certeza. É uma história de resgate, é uma história de perdão, é uma história de reflexão sobre o que você está fazendo com a sua vida, é uma história de 3 espíritos que estão em 3 projetos e esses projetos se reúnem na nossa adaptação, enfim, por um motivo, e que isso está fracassando. O livro é sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? Nós somos mensagens vivas ou nós estamos enganando, né? Ou nós estamos deixando de ser mensagens vivas do que a gente vive, acredita, etc. Então, a gente tentou colocar isso nas telas e é um filme mais moderno, é um filme que acompanhou as mudanças tecnológicas, a narrativa é mais moderna, ele é ágil, bem mais ágil que o primeiro, porque a gente entendeu, a gente aprendeu que o público gosta do tema. E acho que, sim, dentro desse sentido, a gente pode experimentar. E hoje está tudo muito acelerado, né? A gente pode experimentar narrativas e etc. Então, tem um produto muito potente nas telas agora, a partir do dia 25. Assim, muito. Nossa, vai Eu tenho certeza absoluta que vai servir de muito debate depois, de muito estudo depois. As pessoas vão conseguir identificar ali inúmeras coisas que estão no livro e trazer isso para a discussão, que é uma das funções que o filme acaba tendo, né? Nós temos ali Edson Celulari, Renato Prieto, Felipe de Caroli. Sim. São pessoas que a gente sabe que é de peso, né? Sim. E temos ali espíritas e não espíritas. Sim, sim. Como é que foi gravar misturando, mesclando esses atores? Eu acabo nunca perguntando para o ator, para a atriz, Claro. qual a sua opção religiosa, filosófica, etc. Sim. Né? Isso vai vindo conforme a gente vai conversando e também importa menos no final das contas, né? Tem gente com quem eu estou voltando a trabalhar, como a Vanessa Gerbelli. Tem gente que eu quase trabalhei da primeira vez, que foi o Mohamed Harfouri, quase fez o primeiro Nosso Lar, e agora ele faz o segundo Nosso Lar. Ele faz o Isidoro, que é um personagem importante, um dos eixos do resgate. O Edson, querido, que quando ele termina o contrato de 40 anos com a TV Globo, e ele tinha exclusividade, eu jamais poderia ter o Edson. Foi justamente no prazo que nós estávamos procurando quem seria o Aniceto, esse novo protagonista, né? O Atom Bastos volta a trabalhar como governador. Tem a Fernanda Rodrigues, que, enfim, eu conheço há 30 anos quase. A gente está sempre se prometendo trabalhar e a gente conseguiu juntar e contar histórias juntas. Então, uma galera de talento, né? Um pessoal que você liga a câmera e se diverte vendo eles atuarem. É um elenco muito poderoso, né? É isso que eu estou falando. Fábio Lago, que é um ator assim que está em diferentes gêneros do Tropa de Elite, agora a novela, e
e no filme como um aprendiz de mensageiro, que é o Vicente. Nessas horas eu como diretor, eu como espectador ali em loco, eu só agradeço que tá dando certo, né? Durante as gravações, a gente sabe que acontecem muitas coisas, né? Muitos movimentos, muitas coisas. E é lógico, sempre tem a espiritualidade trabalhando, dando sustentação, apoiando, como tem os irmãozinhos sofredores Absolutamente. que procuram não trazer, ou melhor, impedir, Tentar né? atrapalhar, né? Trazer clareza para todos nós aqui, pobres mortais, né? Como é que foi? O que é que te marcou? Foi exatamente assim, minha amiga. Tinha dias incríveis e dias de disciplina, né? Por isso que a oração, a mentalização no início do dia é fundamental para que a gente esteja sintonizado naquele lugar ali, né? Teve perfume, de repente, no meio de uma cena, um perfume que se espalhou no centro espírita da história, né? E o elenco inteiro perguntou, todo mundo levantou, que perfume é esse? Eu não sei. Deve ser Sheila, né? Quem é Sheila? Nem quem é Sheila. Pesquisem que vocês vão descobrir, né? Teve o dia em que a menina, a figurante, incorporou uma entidade, a menina que tinha uma mediunidade desconhecida, e ela Olha, incorporou e me chamaram. Eu cheguei até perto e vi que ela tinha uma incorporação. Eu falei, se veio para ajudar, pode ficar um pouquinho. Se veio para atrapalhar, não pode ficar. A entidade foi embora. direto! E ela realmente chorou muito depois, disse, eu preciso de ajuda. A gente orientou em algum lugar, porque mediunidade, né? Faz parte da nossa vida, né? Estamos falando disso, Tá né? falando disso, acontece, né? Enfim, tem histórias que vão permeando, né? A gente estava gravando uma cena com o Edson e os mensageiros. A porta se abriu sozinha. Abriu e fechou sozinha a porta, né? Olha E só. aí, isso a gente até captou, eu não sei onde tá, se tem câmera, enfim. E o pessoal do som, o pessoal que estava em pé ao redor do set, ficou todo mundo assustadíssimo. Né? Imagino. Como é que a porta abriu, de repente, assim, do nada? E os atores não viram nada, depois que a gente foi ver a porta abrindo, né? Olha só. Alguém dando presença, a gente estava num lugar antigo, né? Então eu falei, alguém quis dizer, tô aqui, né? Onde foram as gravações? Aqui no Rio, em lugares que a gente acaba disfarçando, né? Mas assim, a gente voltou a gravar na Quinta da Boa Vista como uma parte de Nosso Lar e uma parte de Umbral. Foi um lugar que a gente teve no primeiro filme também. Casas antigas, porque a história se passa no final da década de 40, depois da guerra, depois da Grande Guerra. E muito chroma key, o bendito do pano verde, que é a base de onde a gente vai aplicar as coisas que estão presentes em Nosso Lar, né? O Felipe Carolis, ele é frequentador do Seja Barra. E nas gravações, como o trabalho ali dele era de um sofredor, né, de um espírito realmente envolvido num espírito decaído, né, digamos assim. Fracassado, né? Fracassado e sofrendo muito. E ele teve várias sensações, tanto que ele chegou nos enviar o WhatsApp, Iracy, por favor, pelo amor de Deus, põe meu nome na mediúnica, porque eu estou vomitando muito, eu estou desmaiando, está dando de tudo em mim. E ele estava desesperado, a mãe dele mandando mensagem, tudo. Eles diziam, ele dizia que ele não conseguia nem dormir à noite, porque ficava uma perturbação. Tamanha intensidade, né? Porque há um envolvimento, ele está representando uma perturbação, né? um tormento muito grande, mas ele está envolvido porque está vibrando nessa sintonia. Os artistas são pessoas muito especiais, né? São canais abertos para as sensibilidades em geral. E aí, quando você está representando uma realidade, você acaba sintonizando, muitas vezes, com essa realidade. Isso não quer dizer que o que nós estamos representando seja a realidade. É que, filosoficamente, se torna uma outra realidade. E protegida, porque aí eu acho que eles têm essa proteção. Com certeza. Né? Então, acho que o Felipe foi lá, ele deu aquela mergulhada
E aí foi ajudado, e como o próprio personagem é ajudado, ele foi ajudado, e aí Sim. ele foi equilibrando, E depois E aí isso torna o ficou bem. trabalho dele tão bacana, tão poderoso, assim, de mostrar, olha, nós somos assim, nós podemos ser assim, está no livro, né? A ideia de que podemos reconstruir as nossas vidas, não importa quanto tempo demore, a ideia de que temos sempre alguém por nós, esperando por nós, não importa o local e as nossas sintonias com os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, né? Isso tudo faz parte desse personagem que é o Otávio, que é uma combinação um pouco de todos os Uhum. médiuns fracassados ali que o livro descreve logo no início. E é muito bacana, porque, em realidade, ele está representando, mas ele estava vivenciando aquela Aí realidade. não tem jeito, né? Foi a Tem experiência. que ser de verdade, né? Se não É, for de verdade, não vai para a tela. e isso que é especial demais, porque ele leva o telespectador a entrar na história, a vivenciar na história e voltar o olhar para dentro da sua vida cotidiana, da sua família, e começar a fazer um link. Olha só, né? Por que está acontecendo isso, aquilo, aquele outro, dentro de casa, na família? Então, quer dizer, vai desenhando a sua própria história No ali, né? filme a gente traz essa ideia de que você planeja a sua reencarnação, tá no livro, né? E Uhum. que você pode sair do eixo. E o que acontece quando você sai do eixo, né? O que acontece quando você Exato. está fora do seu prumo, do que você planejou para si mesmo? É, isso faz parte dessas histórias. As pessoas perguntam assim, como você perguntou, as coisas sobrenaturais, as interferências espirituais, elas são Uhum. bacanas da gente perceber. Mas eu acho que no final das contas, o que é mais mágico é quando a câmera liga. Porque a gente Nossa, realmente está materializando situações que você só consegue produzindo arte. Né? Então a sim. força da arte está naquele lugar ali na frente da câmera. E isso, se for de verdade, vai imprimir na tela. Eu acho que imprime de alguma maneira quântica, entendeu? Assim, Com porque isso certeza. atravessa da tela e encontra o espectador de maneiras diferentes. Cada um recebe Uhum. a história de uma forma, mas encontra o espectador com uma sintonia que é uma sintonia é, forte. É uma sintonia, Com se for certeza. bem contada a história, o nosso esforço, o nosso Sim. trabalho é para contar bem as histórias, Uhum. a gente está fazendo a conexão que essas histórias precisam fazer. Como você falou, né, a porta abrir sozinha e fechar sozinha. Quer É, dizer, quem estava do outro lado da câmera viu, assustou, mas é uma forma, muitas vezes, uma manifestação dessa, de um espírito se fazer presente, mas não no sentido de trazer perturbação. Na descrição dele, é, de se fazer presente, fala: olha, a gente está aqui, está com exatamente. vocês. Exatamente. Enfim, os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que nos dirigem, está lá no Aham, livro dos espíritos, e a gente não pode negar essa realidade. É óbvio que não são eles que fazem o filme por nós. Eu costumo sim, dizer assim, os meus erros são meus, né? é. As minhas responsabilidades são minhas. Então, se fosse para eu fazer, se fosse para algum espírito fazer, eu nascia médium mecânico. Aí Não, vinha não é algum fácil. diretor, incorporava e fazia. Não é sobre isso. E nem É, as atrizes, os atores. A gente tem a nossa total responsabilidade. Mas é essa relação de proteção, de ambiência, essa relação ela é fundamental, ela nos ajuda muito. dentre todas as situações que acabaram acontecendo durante o filme, a gente sabe que às vezes você grava, depois fala assim, não, eh, dá uma mexida, faz Aham. isso, faz aquilo. Como é que aconteceu situações assim com os atores? Porque, em realidade, eles estão ali para representar, Uhum. eh, a realidade de uma Uhum. realidade que a gente não vê, Uhum. ou nem todos nós vemos. Uhum. Então, eh, como que eles se colocam? Como que movimenta isso? O que traz para eles isso?
é difícil mensurar em todos os artistas que participaram do filme. Mas a gente tenta, a proposta é sempre assim, você quer contar essa história comigo? Né? Eu propus uma história no roteiro e eu preciso dessas pessoas para contarem a história. Então, não é somente o que eu quero, é o que nós entendemos que possa ser melhor para que a história funcione. E aí, ninguém sai ileso de uma história, qualquer uma. Ainda mais quando você produz cinema. Né? Cinema mexe muito com a gente. E aí eu vejo que a forma que isso reverbera, ela tem formas diferentes. E a ideia não é que as pessoas se transformem em espíritas, Não, de jeito pelo nenhum. contrário, mas é que aquilo ali deixe nelas o melhor de ter produzido, de ter contado aquela história, sabe? Eu vejo que os atores precisam sair, e espero, né, que isso tenha acontecido, felizes do processo de realização. Você tem que ver seu nome na tela e dizer assim, puxa, valeu a pena, aprendi, trouxe alguma coisa para minha vida, algumas outras coisas eu não quis, e aí a pessoa segue adiante, mas o que ela imprimiu na tela é fantástico, e isso foi muito, muito visceral, foi muito bonito, e espero que o público também receba isso na sala de cinema, né? Com certeza, será muito, muito bem-vindo. Nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí, um chazinho gostoso para relaxar e voltamos já já no segundo bloco. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Magda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje estamos em Plenitude com Wagner Assis, falando do Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E realmente vai estrear agora, bombando, e temos muita coisa ainda para falar sobre isso. Wagner, ele vai estrear por estados ou simultaneamente? É um mega lançamento. Mega lançamento. A pré-venda começou no dia 11 de janeiro. Ela já existe a partir do dia 11 de janeiro. Então, quem quiser ir na sala de cinema já comprar o ingresso, já pode. E existem vendas específicas para grupos que têm descontos de 50%, pelo menos. Grupos estão se mobilizando, fechando salas e vendendo em seus próprios
centros espíritas, pelo preço que é a metade do preço, né? Respeitando isso, eu acho bacana. A gente sempre fala para procurar horário comercial, porque o horário comercial ajuda na performance do filme, não fazer aqueles horários da manhã, porque eles até ajudam, mas a gente prefere que seja no horário comercial para não esvaziar as salas do horário comercial. Mantê-las. Exatamente. E assim, vai estrear no Brasil inteiro, em centenas e centenas de salas, já tem pelo menos 400 cidades confirmadas. É um grande lançamento, é uma grande expectativa do mercado de cinema, da indústria brasileira. Um filme grande, né, que foi. A sequência, a gente espera que ela traga o mesmo tipo de movimento. A gente tem uma retomada gradual do público nos cinemas para ver filmes produzidos no Brasil. Ano de 2023 foi muito ruim para o cinema produzido no Brasil, mas agora a gente já teve aí o filme da Tata Werneck e da Ingrid Guimarães, que alcançou a marca de 1 milhão de espectadores, a cinebiografia dos Mamonas Assassinos. Então, enfim, a cultura de ir ao cinema está voltando para o filme brasileiro. Então, o momento é propício. E a gente sempre diz, os filmes são pensados para serem vistos no cinema. O som é pensado para ser visto no cinema. A tela é pensada para ser vista no cinema. Este filme, você vai viver uma experiência cinematográfica e espiritual. Aí depois vocês gravam, conta pra gente aí nas redes sociais o que vocês sentiram, como é que vocês viram o filme. Que aí eu acho que é só reverberar, né? Com certeza, com certeza. E é muito importante você falar isso, porque é totalmente diferente a gente assistir um filme em casa, por mais que você tenha uma tela grande, ou seja lá o que for, e no cinema, que tem um som especial, todo preparado para aquilo, né? E aconteceu uma coisa no primeiro filme que eu fiquei muito feliz, assim. O Reformador publicou uma psicografia em 2011, um ano depois do primeiro filme, em que o espírito contava, através do médium, que durante a exibição, não nos trechos da história, durante a exibição do texto, né? Durante a exibição do filme Nosso Lar, a espiritualidade construiu salas de cinemas paralelas às salas de cinema materiais e chamou espíritos para exibirem a história do Dr. André Luiz. Fiquei tão impressionado com aquilo. Nossa, isso é maravilhoso. Está lá no Reformador, gente. Eu acho que é de 2011 essa psicografia. E aí você vê como a espiritualidade atua, né? Nas salas de cinema, atuando junto aos encarnados, e uma sala paralela atuando junto aos desencarnados. Exatamente, porque, vamos falar, é uma estreia dupla, aqui e lá. Eu falei, pena que a gente não conta os espectadores nas duas dimensões, mas enfim. Porque leva muito esclarecimento, porque a gente não está querendo mudar a religião de ninguém. A gente está querendo levar um esclarecimento de uma filosofia de algo que acontece, que existe uma força maior. É um olhar, né? Exatamente. E que a gente não perde aqueles que partem. É um olhar que transforma, que muda o paradigma, é o olhar que a doutrina espírita oferece para quem começa a conhecê-la, né? O que dentro da história te marcou muito? Nossa, de novo, eu também sou daqueles que não vou sair incólume a um filme como esse, a um livro como esse. Eu gosto de tantas coisas, eu gosto das ideias de que os mensageiros, os mentores, eles também se emocionam por nós. Eu gosto de trazer humanidade para essas pessoas, para esses espíritos. A ideia de que o que quer que aconteça, existe um movimento que é evolutivo para te colocar de volta no lugar da divindade, no lugar crístico, no lugar que Jesus ensinou. Ou seja, é quase como se fôssemos bússolas que nos perdemos do nosso norte, mas aí a natureza faz com que a gente volte para o nosso norte, né? Então, as histórias difíceis podem ser reconstruídas. As famílias podem se reencontrar. A gente gosta muito da ideia transgressora da realidade nua e crua, de que convivemos com dimensão paralela. Então, o primeiro filme acontecia muito em nosso lar. Esse filme é na Terra, é na nossa casa, é nos nossos sonhos, onde a gente vai quando a gente sonha, como é que o espírito se desdobra.
E a ideia de que esse lugar, que essa dimensão paralela, ela tem uma outra vida parecida com a nossa, mas é uma vida mais pulsante, mais vibrante. Algo que sempre me chamou a atenção, que a gente tentou reproduzir dessa vez, é a vegetação da cidade espiritual. O André Luiz sempre fala sobre as flores coloridas, sobre as flores que emitem energias. Uhum. A gente tentou trazer isso para o filme. Olha que bacana. Quero ver o que o público vai achar, né? Nossa Senhora, isso daí eu acho que deve mexer muito, emocionar muito. Né? Visualmente tem força, né? Você roteirizou todo o filme. Roteirizei. Durante o período que você estava roteirizando, você teve alguns insights o tempo todo. de mexer, colocar, depois falar, não, é isso. Tipo assim, fui dormir, vi tudo como era, voltei, tá aqui, isso ó. Isso não é tão simples assim. Adoraria que fosse, né? Não é tão simples, mas é o tempo todo a gente tentando descobrir o que de mais essência aquela dramaturgia tem. Esse é o processo de dramaturgia, de adaptação para mim. E visualizar isso. Então, a gente às vezes visualiza de um jeito, aí depois que você relê, visualiza de outro. Depois que você lê, e aí em algum momento você consegue tirar uma coisa em comum. E é isso que você vai perseguir na hora de filmar. Então, o processo de roteirização, e esse filme foi muito atípico, porque a gente demorou muitos anos. Então, eu tive um tempo direto com o roteiro, 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu afastei do roteiro, voltei a pegá-lo 1 ano e meio depois. Aí já tem então, uma outra exatamente. visão, Então, né? a gente vai amadurecendo, o mundo vai mudando, isso vai, sei lá, produzindo coisas que são imensuráveis, são imponderáveis, mas no final das contas elas funcionam. Então, você não tem intuição mediúnica? Claro que devo ter. Sem Só que dúvida. isso não é explícito para mim, porque se fosse para ser assim, era mais fácil. Eu iria me acomodar, ia dizer, façam, e eles iriam fazer. E não é sobre isso, é sobre trabalhar, é sobre se esforçar, se dedicar. Perseverança nessa hora é o X da questão, né? Enfim, como eu faço produção, direção e roteiro, eu sou aquele cara que não posso parar de remar. É o carro-chefe. Todas as pessoas ao redor podem cansar e pararem de remar. Eu não posso parar de remar. Então, isso compete a mim, é uma responsabilidade que eu reconheço, assumo e vou em frente dentro das minhas imperfeições, mas continua, que nem o personagem da Dory do desenho, né? Eu continuo a nadar. É isso. Não pare em momento algum. É isso aí. Precisa de muita coragem, né? Dentro de toda essa situação que o mundo está vivendo hoje, cheio de dificuldades e cada vez ampliando mais, você acha que será um consolo, uma esperança para aqueles que vê tanta coisa ruim acontecendo, tantas guerras, tanto... Espera aí, no dia de hoje, qual a repercussão que você acha que vai ter? Nossa, essa é a pergunta de não sei quantos milhões de espectadores ou de público, etc. É difícil, querida. A gente... Agora é um jogo de expectativa e surpresa. Então, o que eu gostaria é que as pessoas saíssem da sala de cinema com a certeza de que elas viram a história bem contada. Que a história está lá, está bem contada. É óbvio que não é o livro inteiro, é óbvio que a gente adaptou, tem momentos que a gente conta o antes do que está no livro, tem momentos que a gente conta um pouquinho de personagens combinados, tem personagens que a gente adequou, mas enfim... Que não dá para você colocar um livro inteiro lá. Mas a essência está lá, isso eu tenho certeza absoluta. E o respeito às questões da doutrina estão lá. Se a gente conseguir tocar o coração de uma pessoa... Já valeu a pena. Eu acho que a gente fez o certo. Fez o que a gente se propôs. E eu estou entregando um projeto de muitos e muitos anos, com a certeza também, com a consciência muito tranquila de que a gente fez o melhor. De que a gente colocou a nossa alma nesse projeto. O meu amor por contar histórias, o amor que eu tenho pelo Chico, pelo André Luiz, pelo Emmanuel, o respeito mais do que qualquer outra coisa, eles fazem parte desse entorno do que a gente está apresentando. E aí as
o que vai acontecer, eu fico... O que vai acontecer? Como as pessoas vão reagir? É óbvio que a gente tem alguns testes, os colegas que vêm, a pessoa que vai na ilha de edição e se emociona muito, etc, etc. Mas a gente não tem controle, né, minha amiga? A gente Com tem certeza. que... Em algum momento eu digo assim, pronto, eu não tenho mais controle, fiz o que eu podia, essa é a história que eu escrevi na minha vida para isso, e que essa história faça o melhor pelas pessoas. Eu estava conversando com uma amiga que é da Itália. Ela se chama Regina. Uhum. Nossa, amiga. Uma querida, né? E ela estava falando da expectativa desse filme, que as pessoas que estão lá, que tanto brasileiros quanto italianos mesmo, e que conhecem um pouco da doutrina, ou pelo menos têm uma curiosidade ou simpatia, estão esperando, assim, muito ansiosos esse filme. E aí ela pergunta assim, Iracy, você acha que o filme vai vir para cá, que vai ser trazido esse filme para cá? O que a gente pode responder para ela? Que eu, particularmente, como produtor responsável pelo filme da produtora, estou trabalhando incansavelmente, atentamente, para que depois do Brasil a gente possa levar o filme para outros países. A exemplo do que foi o primeiro filme. Mas tem um porém. Nada acontece se o filme não for bem no Brasil. Então, cabe a nós, telespectadores... Cinema é um mercado, Iracy. É um mercado muito árduo, muito competitivo. A decisão de ir ao cinema é uma decisão muito subjetiva. É uma decisão individual, no final das contas. Por mais propaganda que você faça, a pessoa tem que sair de casa, ela tem que se dispor a pegar um carro, um táxi, um aplicativo, ir no cinema, comprar um ingresso, ou seja, tem inúmeros fatores que precisam mobilizar a pessoa para ir ao cinema. Para fazer. Então, se o filme vai bem, o distribuidor, que nesse caso é a Star Plus, que é a Disney, eles vão dizer, nossa, foi bem. A gente sabe que o primeiro filme ele foi exibido, a Regina levou os direitos do Nosso Lar para a Itália, então por que não? Então a gente sabe que isso é um segundo momento. Óbvio que a gente espera que as pessoas aguentem de ansiedade e não consumam conteúdo pirata, que eventualmente vai aparecer. Certeza. E a gente vai tentar retirar as cópias piratas. Mas isso é, infelizmente, do jogo antiético e ainda imoral, né, ou amoral, melhor dizendo, que fazem parte desse jogo. Essas coisas fazem parte do cinema. Não é um privilégio de um filme como o Nosso Lar, né? É um privilégio, não é um privilégio, é algo que acomete todos os filmes. Agora, depende de se você consome ou não um produto que não seja legítimo, um produto que, no final das contas, ao você consumi-lo, você prejudica a realização de outros produtos. Isso talvez seja algo que a gente tem que sempre apelar para a consciência. Estamos tentando. A gente quer muito levar o filme para os Estados Unidos, para os países que exibiram o primeiro filme, que até hoje eles trazem respostas para a gente, né? Com certeza. E a gente sabe que depende do público hoje ir para o cinema, fazer esse movimento, lotar as salas, porque não adianta a gente ficar vendo só filmes que vai te entreter, te divertir, pronto, acabou, né? Um Indiana Jones da vida, papapá. E, peraí, onde você encontra um filme que te dá razão, que te dá um norte, que te põe a olhar a sua própria vida e falar o que isso pode me ajudar na construção da minha vida ser melhor? Né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente a partir do dia 25, porque a gente vai estar ao lado de filmes que são por entretenimento. Sim. Então a gente precisa criar um filme que seja também entretenimento, mas que seja um filme emocionante, que produza reflexão, que traga conteúdo, etc. Esse desafio está lá no nascimento desses projetos. Estava no primeiro, esteve em todos os filmes que eu fiz. A Menina Índigo, Amor Assombrado, Ninguém é de Ninguém, Kardec. Todos os filmes tiveram essa preocupação. Como é que a gente faz um filme para todas as pessoas? Sim. Porque a gente não quer que as pessoas
vão ao cinema porque são espíritas. Não é isso. Não é. É sobre assim, você gosta desse tema? Talvez você goste dessa história. Você quer levar alguém que não conhece nada dessa história? É importante. Faça essa experiência. É. E depois veja como é que essa história reverbera na pessoa. Ponto. Exatamente. Né? É isso que a gente está propondo agora a partir do dia 25. Então, eu acho muito importante a gente conscientizar, né, esse público da força que tem de buscar, de reunir pessoas e lotar o cinema. No primeiro fim de semana, né? Nos primeiros dias ali, bombar realmente, para que a gente possa saber que terão outros filmes de qualidade, de nível, como esse. Isso, sem pela dúvida, frente. eleva o nível de negociação de projetos com essa temática dentro do mercado de cinema, sem dúvida. Isso Sim. eleva a possibilidade das pessoas olharem e dizerem assim, o público gosta desse tema. A gente sabe que o público gosta, tá aí, os outros filmes estão aí para provar. As novelas com essa temática estavam aí para Sim. provar, elas diminuíram, elas desapareceram, né? Quem sabe elas voltem. Quem Exato. sabe a gente tem a possibilidade de negociar séries. Quando você vai lá e propõe uma série para um canal e eles torcem o nariz. Eles dizem assim, esse tema... Não sei se as pessoas gostam desse tema. Como é que você prova isso? Você prova Através com do números. Você prova com fatos. Exato. O dono do cinema chega na segunda-feira, de manhã, e ele olha como é que foi de quinta a domingo. Se o filme vendeu ingresso, o filme continua. Se ele não vendeu ingresso, o que ele vai fazer? Ele vai trocar por outro filme. Essa é uma realidade que se impõe, é nua, é crua, é dura, e faz parte do nosso processo, é um jogo que a gente joga. Sim. Né? Antigamente era sexta, sábado e domingo. Hoje agora é quinta, sexta, sábado e domingo. Então, quando a gente diz isso, não é porque você precisa ir ao cinema para poder ajudar a doutrina espírita. A doutrina espírita não precisa disso. É o esclarecimento. E a doutrina espírita não precisa disso, né? A doutrina espírita tem um autor que chama Espírito da Verdade, que é Jesus, eles estão num outro patamar, por assim dizer, né? Sim. A doutrina espírita ela é um manancial de informações, é um manancial de histórias. Quem precisa isso, talvez, que curta isso, é o público. Sim, né? E eu acho que é uma forma da gente, inclusive, ajudar pessoas que passam tanto sofrimento, que entram em depressão porque sofreram muitas perdas, principalmente na pandemia, né? E da pessoa falar assim, olha só, o mundo não acabou aqui, tem uma esperança, tudo pode ser transformado. Os que se foram não desapareceram, né? Os que se foram estão lá, estão nessa outra dimensão. E aí eu digo, vá ver o filme e depois leva alguém que não conhece. Grava a reação dessa pessoa. Aprende com essa pessoa. E não queira impor nada para as pessoas. Assim, deixa que as realidades se impõem. Isso aqui é bacana, né? Se a pessoa se conecta com uma história que fala de vida após a vida, é bom para a pessoa. Ah, mas você está dizendo que só a sua verdade é a melhor verdade. Pelo contrário, é uma história que a gente está propondo. Sim. Se essa história mexe com você, ok. Meu filho, ele é pastor evangélico. Uhum. Ele e a esposa são pastores. E a gente estava conversando esse final de semana sobre isso, e ele falou assim, vamos marcar dia para a gente ir junto assistir esse filme. Quer dizer, ou seja, é algo que ele sabe que tem algo mais, que não acaba ali. O amor que está na história, o perdão que está na história, a compaixão que está na história, fazem parte do trabalho dele. São universais. E assim, isso não é propriedade de uma doutrina, de uma religião, de nada disso. São sentimentos universais que fazem parte de uma narrativa. E isso chegar às pessoas é muito edificante, é gratificante. Eu sou muito grato, muito, muito grato por estar podendo contar essas histórias com um grupo de profissionais enorme, maravilhosos, que me ajuda, que está junto, que faz parte do projeto. Poder fazer essa curadoria dos projetos. A gente quer filmar missionários, obreiros e libertação, ou pelo menos lindo. Ou pela libertação com certeza, ou pelo menos missionário e obreiro juntos. A gente quer filmar. Esse ano eu ainda vou começar a filmar logo depois do carnaval
mais um filme da obra da Zíbia Gasparetto, que tem o seu jeito de olhar, muito lindo. É uma Ela dramaturgia, que é o Advogado de Deus. E no segundo semestre, a gente tem um desafio enorme, que é fazer a primeira cine-espiritografia de um... Estou inventando uma palavra, porque é a cinebiografia do Emmanuel, com todas as vidas dele. Então, esses são os próximos desafios, tem outros projetos, mas esses são os próximos passos que a gente quer dar, contando que Nosso Lar 2 e o 3 esteja em desenvolvimento e que a gente possa fazer o que gosta, oferecer o nosso amor sob a forma de trabalho para o público. Como acessar para fazer compras de ingressos antecipados? Só entrar em contato com as salas de cinema. Cinemark, UCI, Cinépolis, Kinoplex, todos estão com promoções. Ou vai na bilheteria, o Cinemark, se você não for na bilheteria com 20 pessoas, para ver o Nosso Lar, eles vão cobrar, na segunda-feira, pelo menos R$16 o ingresso. Olha só. E aí os preços vão variando um pouquinho, mas UCI, com 50 pessoas, você paga meia em qualquer sala. Maravilha. Então é só acessar, é só juntar o grupo. Então, a hora de se mobilizar. É hora de se mexer, juntar família, amigos e vamos para o cinema. Vamos comprar a nossa pipoca e prestigiar esse trabalho maravilhoso. Convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Fiquem bem, fiquem em paz, se divirtam, se emocionem, que a experiência que vocês vão ter nos cinemas possa ser inesquecível. É o que a gente, de todo o coração, oferece. Tenho certeza que será, porque o sucesso que fez o primeiro, a gente não pode esperar nada menos que o segundo. Com certeza vai bombar. Assim seja. Obrigado. Obrigada pela sua presença, obrigado por entrarmos em plenitude juntos. E, lógico, para você ter uma semana de paz, uma semana radiante e se preparar para o lançamento nesta semana, tá? E, lógico, também entrar lá e fazer o seu videozinho, falar, olha, foi legal, foi isso, foi aquilo, mexeu, tal. Conto com o seu movimento. Deixamos aqui um beijinho super carinhoso, cor-de-rosa. Muita paz. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Magda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Acabamos de apresentar Plenitude,
Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.